Renault Sandero Stepway. Tá pensando em comprar um dos carros mais procurados aí da sua categoria, da sua faixa de preço, mas está na dúvida se é um bom carro, se vai valer a pena adquirir um carro desse, se vai encaixar no seu bolso? Então vem comigo que eu vou trazer aqui um vídeo completo falando dos custos para você adquirir e manter um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, desvalorização, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E hoje vamos falar aqui do Sandero Stepway, com motor 1.6, 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2013. E essa aqui é a versão aventureira do Sandero nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos para você adquirir um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2022. Começando pela tabela da KBB, que para esse carro vai ficar em R$ 32.639. E esse é um valor de referência para um carro em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Já a tabela FIPE, um pouco mais alta, R$ 36.576. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar transferir ele para o seu nome, não é verdade? E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 233,74. E também vai precisar colocar as placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não tiver as placas instaladas. Aqui na minha região está sendo cobrado em torno de R$ 300. Então já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar para esse carro R$ 37.109,74. E como que são os custos para você mantê-lo por ano com relação a documentos? Vamos falar aqui primeiro de IPVA. Aqui em Minas está sendo recolhido aproximadamente 4% da tabela FIPE, mas não sobre a tabela FIPE desse ano, e sim sobre a tabela FIPE de 2021, cotada em janeiro de 2021. É uma medida excepcional que o governo do estado aqui está tomando para tentar frear um pouco da alta aí desses impostos aí de IPVA que estamos vivenciando aí no Brasil, não é verdade? A tabela dos carros subiu muito em 2021, agora em 2022 a conta acaba chegando. Mas aqui em Minas está sendo tomada essa medida. Então talvez no seu estado a cotação seja um pouco diferente, a alíquota também provavelmente vai ser diferente, então o valor muda um pouco. Mas aqui em Minas Gerais ficaria em R$ 1.196,64. Agora falando da taxa de licenciamento, que aqui em Minas teve um reajuste, esse ano de 2022 está em R$ 135,95. Seguro, considerando a média aqui de 5% da tabela FIPE, uma cotação aí mais justa para fazer um comparativo com outros vídeos aqui que eu já trouxe no canal, para esse carro ficaria em R$ 1.828,80. Mas tenha em mente que esse valor pode mudar dependendo da sua idade, da cidade e região que você mora, do uso que você faz desse carro, dependendo também se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito. Então tenha este número apenas como uma média. Agora vamos falar de depreciação. Pegando o valor dele de tabela de 3 anos atrás, cotado em fevereiro de 2019, estava em R$ 29.703. Diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.291, o que dá, em percentual, 6,26%. Então, um carro que teve uma alta bem considerável no seu preço e frente aos seus concorrentes também. Então, um carro que está sendo bem procurado no mercado de usados. Então, somando todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, esse carro vai te custar por ano R$ 870,39, o que dá por mês R$ 72,53. Um custo, eu diria, bem acessível para manter um carro aí na faixa dos 36, 38 mil reais aproximadamente. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que fica as peças de manutenção periódicas preventivas desse carro? Mas antes eu tenho um recado para você. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro
e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar aqui pelas pastilhas de freio. Um kit de pastilhas dianteiras da Cobrec vai ficar em R$ 75,00, bem baratas. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 260,00. Kit de velas da NGK, as 4 velas convencionais, R$ 132,00. Pneus, aqui o bicho pega um pouquinho, porque as medidas são 195/60/16, que são exclusivas dessa versão Stepway. Então são medidas um pouco mais raras no mercado, então claro que os pneus vão ser um pouco mais caros. Cotei aqui 4 Michelins Energy XM2+, vão ficar em R$ 2.996,00 os 4 pneus. E aqui nem estou falando dos pneus mais caros, porque esse pneu aqui que eu falei, ele é de uso para asfalto. Para esse carro aqui, para essa medida, ainda tinha opção de pneus de uso misto, né? Os ATR, podem ser até mais caros dependendo da fabricante. Então vale fazer uma pesquisa aí com calma antes de comprar pneus para esse carro. Óleo de motor, especificação da Renault aqui é a 5W40, norma RN 0700. E esse motor pega 3,3 litros com a troca do filtro. Então, cotando 4 litros de um Castrol Magnatec Stop Start 100% sintético com a API SN vai ficar em R$ 206,00. Correia de acessórios da Gates sem o tensor, só a correia, R$ 63,00. Kit de correia dentada, também da Gates, mas aqui já com tensor incluso, R$ 245,00. Bem acessível aí parte de correias. Agora falando de filtros, todos da Manfilter, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 58,00. Filtro de óleo, R$ 35,00. Filtro de combustível, R$ 31,00. E o filtro do ar-condicionado, R$ 32,00. Também parte de filtros aí bem acessível. Agora falando de amortecedores, exclusivos dessa versão Stepway. Os 4 Monroe modelo E-Spectrum pressurizados a gás vão ficar em R$ 1.777,00. Um pouco mais caros pela exclusividade deles aí, eu diria. Então o custo total da revisão do Sandero Stepway vai ficar em R$ 5.910,00. Ficou um pouco mais caro, por exemplo, que o Sandero Expression, Dynamic, né? Porque aqui os pneus são bem mais caros e os amortecedores também. Justamente aquelas peças aqui de valor mais elevado ainda são mais caras nessa versão. Então, fique atento. Se você gosta da versão aventureira, legal, mas saiba que a manutenção vai ser um pouco mais puxada. Mas vamos falar agora de abastecimento. Quanto custa para encher o tanque desse carro? Que tem o motor flex, mas a gasolina aqui na minha região está com preço um pouco mais vantajoso em proporção ao etanol. Tá R$ 7,19 o litro. Então cotei aqui com gasolina. Esse carro tem um tanque de 50 litros, então você vai gastar R$ 359,50 para enchê-lo. E como que é o consumo? Falando aqui em dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 6,9 km por litro no etanol e 9 na gasolina. Já na estrada, 9,1 no etanol e 11 na gasolina. Então, se você observar proporcionalmente, considerando aí que um carro geralmente gasta 30% a mais de combustível quando roda no etanol, é mais vantajoso utilizar o etanol, mesmo estando um pouco mais caro do que a gasolina, porque aqui o consumo aqui de 9,1, se você for converter ele para gasolina, esse carro teria que fazer em torno de 13 km por litro. Ele faz apenas 11, então eu diria que ainda vale a pena abastecer esse carro com etanol. Apesar que ao longo prazo o etanol ele é mais prejudicial para o motor, para bicos injetores, linha de combustível, oxidação de componentes metálicos, então talvez a longo prazo não seja a melhor opção. Mas se você for fazer uma viagem longa, esporadicamente, seria interessante utilizar o etanol para ter o melhor rendimento. Mas ainda falando em dados de ficha técnica, vamos falar agora de autonomia. Na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro roda 345 km aproximadamente. Se for com gasolina, 450. Já na estrada, com etanol, 455 km. Com gasolina, 550. Tem um tanque pequeno, então a autonomia acaba ficando um pouco prejudicada. Mas vamos falar agora de equipamentos, como vem essa versão Stepway, equipada de série com direção hidráulica com ajuste de altura apenas, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado, computador de bordo,
dupla airbag frontal e ABS e faróis de neblina. E como opcionais disponíveis, apenas banco de couro e o encosto de cabeça para o terceiro ocupante ali no banco de trás. Uma lista de equipamentos, eu diria, bem modesta. Porém, na parte de som, para a categoria e para o ano do carro, um pouquinho mais completo. CD, USB e Bluetooth, mas ainda assim faltou ali uns comandos no volante comparado com seus concorrentes principais. Mas vamos falar agora de parte mecânica. Motor Renault K7M equipou vários carros aí da linha por anos. Equipou o Clio, o Logan, várias versões do Sandero. Equipou também o Symbol, esquecido Symbol. Quem lembra do Symbol? Deixa aí nos comentários se você lembra desse carro. Mas um motor de concepção mais simples, porém robusto, de comando único no cabeçote, acionado por correia dentada e equipado com tuchos mecânicos. Esse já é aquele motor chamado de High Power pela Renault, então ele é uma atualização do K7M aí de 2009, 2008 para trás. Aqui ele gera já 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol. E de torque, 14,5 kg na gasolina e 15,5 no etanol. Então observem aqui ainda mais uma vantagem em utilizar o etanol aí em algumas situações. Ele tem um desempenho consideravelmente melhor nesse combustível. Peso, 1.117 kg, bem leve. Então a relação de peso-potência ainda ficou em 10,5 kg por cavalo. Adequado para um carro dessa categoria. E o porta-malas, 320 litros de capacidade. Para um hatch compacto, tá aceitável. Câmbio manual de 5 marchas, JH3, bem resistente, confiável, sem sustos, de engates não tão precisos, mas atende bem para o que ele é proposto. Conjunto de suspensão bem simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Da mesma forma que o sistema de freios, discos ventilados na dianteira e tambor na traseira, param bem, de acordo com o peso do carro e ao mesmo tempo de manutenção mais simples e barata. E a direção é hidráulica. Mas vamos falar agora dos pontos positivos principais de se adquirir um carro desse. Robustez e confiabilidade mecânica é o principal aqui desse motor K7M acoplado a esse câmbio, com boa oferta de peças a preços acessíveis, sem susto para manter um carro desse em excelente funcionamento. Além disso, o espaço interno também bom, condizente com a categoria. Porta-malas também aqui 320 litros, tá quase um porta-malas de um Golf, de um i30. Então, para uma categoria que está abaixo do hatch médio, tá muito bom. E além disso, o custo-benefício é um carro que você pega aí, olha, ano 2013, num preço bem mais barato do que vários de seus concorrentes principais aí. Então, uma vantagem. E também outro ponto positivo que eu posso falar do Sandero nessa versão Stepway é com relação à altura do solo. É um carro um pouco mais alto, um carro que você consegue vencer melhor lombadas ali das cidades, rampas de garagem, vias não pavimentadas, estradas de terra. Não é um carro off-road, claro que não. Mas um carro que tem uma boa altura do solo aí que você não vai raspar o fundo dele, para-choques, com facilidade. Mas, falando agora de pontos de atenção, primeiro deles, esse carro tem folga na caixa de direção. É bem comum acontecer nessa linha aí Sandero e Logan dessa geração. Além disso, o banco do motorista ele é alto, mesmo com o ajuste lá embaixo, mesmo problema lá do Onix. E também tem um problema sério aqui da coifa do semi-eixo do lado do câmbio. Já falei disso em vários outros vídeos aqui do canal. Essa coifa ela rasga com facilidade e se isso acontecer, pode vazar o óleo do câmbio manual. E aí, sem lubrificação, esse câmbio pode vir a ter sérios problemas. Então, faça uma avaliação ali preventiva, periódica, 15 em 15 dias ou a cada mês. Dá uma olhada nessa coifa se ela não está rasgando. Ao menor sinal ali de avaria, troque por uma nova. Não dê bobeira, porque se der problema e se vazar o óleo do câmbio, vai ser caro de arrumar. Além disso, o isolamento acústico também não é dos melhores, mas não dá para esperar muito mais de um carro dessa categoria aí, né? Os hatch compactos, tudo certo. O step, ele vem fixado na parte inferior do carro, então um pouco mais complicado de tirar ali se você precisar trocar. Ele também é mais fácil de ser roubado, um ponto negativo que eu diria. Além disso, o acabamento também é apenas condizente com a categoria, é plástico duro no painel, forros de porta. Tecido dos bancos também é apenas condizente, também da mesma forma, nada de especial. Além disso, tem um ponto de atenção aí na parte de ergonomia. O botão de ajuste dos espelhos externos fica ali localizado no console central, abaixo ali da alavanca do freio de mão. Um pouco mais difícil de acessar, de observar, principalmente se você estiver guiando o carro ali no momento. Então, é um problema que foi resolvido na geração ali 2015 em diante,
mas aqui tem esse detalhe. Mas um carro sim, muito bem procurado no mercado de usados, com uma ótima revenda lá na frente, de muito bom custo-benefício, que pode te atender em várias situações aí de um uso diário, para viagens, para utilizar em estradas de terra também, se você roda muito. Então, uma boa opção de compra nessa faixa de preço, com certeza. Mas me diga você, compraria um Sandero Stepway 2013? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato de cesta de peças, documentação, lista de equipamentos, parte mecânica, enfim, um raio-x completo daquele carro que você está pensando em comprar para te ajudar da melhor forma a escolher o próximo carro para sua garagem e acertar na compra. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.